Muitíssimo obrigado. Primeiramente, eu gostava de fazer um agradecimento a todos aqueles que permitem que estejamos aqui neste momento alto da democracia portuguesa, nomeadamente aos trabalhadores do partido, que têm feito um esforço incansável para todas estas sessões de debate, e também às camaradas e aos camaradas, como o Miguel, que dedicam um pouco do seu tempo para moderar os debates, para fazer parte da Comissão Eleitoral, entre outras tarefas. Gostava também de lançar um pequeno repto, quem tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre a minha candidatura, que possa ver no Ponto Livre, nas redes sociais, principalmente no Instagram, porque é lá principalmente, uma vez que esta sessão não vai permitir conhecer todo o pensamento, como é natural. Sobre a minha apresentação, nasci na Guarda, vivi na cidade da Guarda e vivi também em Almeida, que é uma vila entre a capital distrito e Espanha. Sou licenciado, pós-graduado, investigador em Direito e em áreas que se conectam, nomeadamente Ciência Política, dentro do Direito Constitucional, História do Direito, entre outras. Trabalhei em Advocacia Internacional durante 2 anos e meio e desde 2021 que trabalho no Gabinete Municipal do Livre em Lisboa, onde faço diretamente com o nosso vereador Rui Tavares e com a nossa deputada municipal Isabel Mendes Lopes. Presto aconselhamento ao nível jurídico e político a estes eleitos da parte do Livre. Claro que, como costumo dizer, a minha primeira batalha foi batalha política, naturalmente, foi a representação estudantil. Costumo dedicar uma parte relevante do meu tempo ainda a essa área. Tive alguns cargos de representação e políticos ao nível universitário, principalmente na Faculdade de Direito e na Universidade de Lisboa, local onde atualmente também apoio o Poder Executivo da Faculdade de Direito com algum aconselhamento estratégico. Portanto, esta é a minha apresentação. Obrigado. Sim, eu partilho naturalmente muitas das preocupações que a nossa camarada já aqui explanou e, efetivamente, em 2 minutos é impossível dizer tudo. Quero deixar bem claro que o principal desafio e o principal tema deve ser o combate à falta de coesão territorial. E por ser o principal, vou dedicar-lhe alguns minutos na minha intervenção final e, portanto, vou aproveitar este tempo para falar um pouco também sobre outros temas. Por exemplo, a justiça, os direitos humanos e o reforço da democracia. Nós, e já aqui se falou de tribunais, temos percebido que a nossa justiça não funciona da forma que os cidadãos ambicionam que ela funcionasse. Há muitos atrasos, há falta de recursos humanos e essa é uma área que eu gostaria de me dedicar, até pela minha formação de base. Depois temos as ameaças que são cada vez maiores aos direitos humanos. O LIVRE tem-se notabilizado nesta área e eu acredito que é uma bandeira que nós não podemos esquecer. Direitos humanos das minorias, direitos humanos que são, até no Parlamento, infelizmente, já constantemente colocados em causa e temos de combater cada vez mais nas ruas e nos órgãos de decisão esta ameaça constante. E depois o reforço da democracia, já aqui foi falado de algumas medidas que são importantíssimas, porque eu acredito que efetivamente a nossa democracia pode estar a médio prazo em risco, porque temos cada vez mais forças populistas. Ainda há poucos dias se notabilizou um ataque à democracia na Assembleia Municipal de Lisboa e eu acho que temos de ter isto bem presente e combater ao máximo. E depois, claro, a juventude e o ensino superior são áreas em que eu tenho trabalhado nos últimos anos. Nós não podemos continuar a ter jovens que são impedidos de frequentar o ensino superior por falta de recursos financeiros. Nós temos de apostar cada vez mais neste serviço público e neste elevador social, com mais bolsas, com o fim das propinas, com o tabelamento de emolumentos absurdos, entre outras medidas. Muito obrigado. Sim, essa é uma pergunta que é muito importante para o meu distrito, também para o da Joana certamente, mas para o da Guarda por uma questão muito simples, é que a Guarda não tem ainda um núcleo em funcionamento. E, portanto, têm existido esforços nos últimos meses, eu tenho feito parte desde o primeiro momento desses esforços, em integrar finalmente um núcleo distrital da Guarda. Nós temos procurado sensibilizar o partido, ainda estamos nesse processo e tenho a certeza que o partido também nos ajudará a criar o núcleo e a reforçar a presença do LIVRE no distrito.
é importante deixar claro que a Guarda precisa do LIVRE, mas o LIVRE também precisa da Guarda, porque precisa de se implementar em todo o território, e nós temos ali também uma boa base, creio eu, em termos sociais, em termos de comunidades para nos instalarmos. Eu acredito que a visibilidade desta candidatura vai ser crucial para todo esse trabalho, interno e externo. Gostaria de dar precisamente o exemplo de Castelo Branco. Nas últimas legislativas teve uma boa candidatura que conseguiu mobilizar as pessoas do distrito e que deu aso a um núcleo territorial que hoje em dia já está plenamente em funcionamento e a fazer também um trabalho interessante. E aquilo que temos de fazer é reunir os recursos humanos, os membros e apoiantes do partido. Já o temos feito em reuniões preliminares, como vos referi. Já temos identificado os problemas do distrito, potenciais soluções, e a partir deste momento aproveitar para começar a fazer ações de rua. Nós temos alguns membros e apoiantes na Guarda, teremos mais consoante a nossa visibilidade, tenho a certeza, e é importante fazermos campanha local nas nossas vilas, nas nossas cidades, nas nossas aldeias. Aproveito para dar os parabéns a Castelo Branco pelo seu aniversário e também para desafiar Castelo Branco a fazermos ações conjuntas, uma vez que somos distritos limítrofes, e sem esquecer a campanha nas redes sociais. Na Guarda também existem pessoas que têm redes sociais, tal como no litoral, e é aí que eu creio que vamos chegar a muito mais gente, porque é um distrito onde se calhar ainda não somos tão conhecidos e, portanto, esse deve ser um meio de campanha também ele preferencial. Obrigado. Obrigado. Eu queria precisar aqui uma intervenção anterior. Quando eu fiz a comparação com Castelo Branco, é efetivamente no sentido que houve uma candidatura e depois o núcleo também reforçou-se, e é isso que eu vislumbro para a Guarda também com esta candidatura. Mas deixem-me dizer-vos que o ensino superior tem sido o desafio da minha juventude, mas eu acredito piamente que a falta de coesão territorial será um dos desafios da minha vida. Este é um dos maiores problemas que temos no nosso país, se não mesmo o maior, e é a mãe de várias dificuldades para as populações do interior do país e para o próprio país. Para terem uma ideia, no Distrito da Guarda existem crianças e jovens que fazem dezenas de quilómetros para ir à escola, pessoas maiores que fazem centenas de quilómetros para ir aos serviços de saúde, nomeadamente ao hospital. Existem poucos transportes públicos, uma economia frágil e subdesenvolvida, poucas oportunidades para diversas carreiras, nomeadamente para as que têm uma base científica mais forte, para aquelas que decorrem do ensino superior e da necessidade de estar no ensino superior, poucas instituições de administração pública, poucas instituições de investigação. Portanto, existem realmente alguns déficits. E isso existe um pouco por todo o país e a Guarda não é exceção. Tem de haver foco, portanto, no investimento no interior do país, em serviços públicos, como referia, porque falei de educação e de saúde, mas podia falar dos serviços de correio, que desapareceram em muitas localidades, podia falar dos serviços bancários, que ou desapareceram ou têm sido substituídos por máquinas e sem um contacto humano, o que dificulta muito a vida das populações, nomeadamente das populações mais idosas. Mas a verdade é que o próprio setor empresarial do Estado e a administração pública também não têm dado o exemplo. E eu aqui não falo de uma deslocalização forçada ou obrigatória do litoral para o interior. Falo em criarem-se postos de trabalho no interior para apoio a estes serviços estatais. Coisas que hoje em dia podem ser feitas à distância, não necessitam de uma presença, ou coisas que necessitam de uma presença e que no interior também são necessárias. E por último, o fomento da economia. Nós ouvimos ainda há poucos dias falar de um novo veículo elétrico numa empresa mais no litoral. Nós precisamos de empresas e de projetos deste género no interior do país, porque isso ajuda a fixar empregos, nomeadamente empregos também de alto valor acrescentado, e ajuda a movimentar as economias locais. No fundo, uma economia verde do conhecimento, da inovação, com aposta no ensino superior e nas instituições científicas e de investigação também nestes territórios, que cria emprego e empregos de base tecnológica, empregos e empresas, naturalmente. Claro que isto tudo não se faz sem um aspecto que já foi aqui referido pela nossa camarada, que é
o poder político dos cidadãos e da cidadania do interior do país, porque está muito diminuído. Nós necessitamos de duas reformas: reforma do poder local, das competências das autarquias locais, do seu quadro jurídico, e a reforma eleitoral que dê mais força política a estas populações. E para concluir, gostava apenas de dizer o seguinte: a Guarda pode ser o farol do interior, onde a qualidade de vida é o fator diferenciador. Devemos aproveitar a nossa localização estratégica do distrito na Península Ibérica e na própria União Europeia, fazê-lo um polo logístico, um polo de tecnologia e inovação, e deixar aqui muito claro que esta candidatura não pretende ser um fim em si mesmo, mas sim o início da implementação do partido no Distrito da Guarda. Muitíssimo obrigado.